Falamos da igreja de Éfeso, falamos da igreja de Esmirna e hoje estaremos trazendo aqui uma pequena porção da igreja de Pérgamo, em todo o seu contexto, bem rapidamente, para nós compreendermos o que Deus reservou para nós através desse grande tesouro. Levando em consideração que a introdução diz isso, o que vês escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Escreve e envia. Essas palavras o Senhor sabia que ficariam por milênios, como já estamos com 2000 anos. As 7 igrejas constituíam as principais igrejas que naquele tempo, no mundo inteiro, elas eram as guardiões, vamos dizer assim, do evangelho naquela época, né? E cada uma tem o seu simbolismo. Nós já falamos da igreja de Éfeso, que simboliza a igreja do fim da era apostólica, é onde ela deixa a caridade. Depois Esmirna, que perseguições, a igreja perseguida, a igreja oprimida, né? Que passava pela mirra, pela Esmirna ou mirra, o lugar mais amargo, era difícil, e eles passaram por tudo isso e não negaram a palavra de Deus. Não se queixe do que você passa hoje, viu? Porque Deus tem coisas muito maiores para você. Tá? Hoje vamos falar então de Pérgamo, que simboliza o favor imperial. E como disse a vocês, ela tem um significado também, além de histórico, no seu contexto de tempos em tempos, aonde nós podemos estar migrando de uma igreja dessa para outra, estando na mesma igreja. Por exemplo, estamos hoje na igreja de Filadélfia, ou então estamos na igreja de Laodiceia, depende aonde você se enquadra, e todos estão na última igreja de Laodiceia. E você pode estar em Éfeso, você pode ter deixado o primeiro amor, você pode estar em Pérgamo, que é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, Pérgamo, favor imperial. O que é isso? Por que esse significado? O que constaria em Pérgamo para nós? Até porque a palavra Pérgamo, ela simboliza cidadela, uma torre forte, um castelo, até porque ela estava construído numa chapada alta, que eles chamam de mesa. Isso aqui é geografia, chama-se de mesa, muito alta, numa altitude de mais ou menos, para o nível do mar, onde todas estavam, as margens do mar Egeu, ela tinha apenas 26 quilômetros da costa do mar, e com esses 26 quilômetros ela estava a 335 metros de altitude, era bem alta, e fazia com que todos a vissem de cima. Era uma cidade proeminente, viu, muito importante daquela época. Pérgamo, ela é citada pela primeira vez por Xenofonte. Isso, datava-se mais ou menos 399 a 400 a.C. Ela se tornou uma cidade muito importante naqueles dias, até porque ela foi deixada por Lisímaco, que era um dos descendentes, digamos assim, dos generais, tá? do Império Grego da época de Alexandre o Grande, ficou para Lisímaco. E ele deu continuidade, mas lá na frente foi enfraquecendo, enfraqueceu e foi ficando de lado a cidade. E com o tempo a cidade passa agora para as mãos de uma pessoa que queria investir nela e começou a investir. E ela tornou-se um reino, o reino dos Átalas. Então ela passou o Átala primeiro, o segundo, o terceiro deles. Ela já estava bem proeminente. O que ele fez? Ele não tinha descendente. E ele faz um testamento e deixa a cidade agora para o Império Romano. O Império Romano começa a trabalhar e investir nela. O tempo foi passando e essa cidade ela passou a ser um reino. Veja bem, ela chegou a ser um reino. E lá na frente ela passa a ser apenas mais uma do Império Romano, mais uma província romana, mas que cresceu muito, foi muito zelosa quanto aos costumes helenistas e investiu de uma certa forma que ela chegou a ser a segunda principal biblioteca do mundo. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria. E daí vem a ideia de que muitos chegam a afirmar
que lá se fabricava. Ela inventou o papiro, o que ela inventou é o pergaminho, por isso o nome Pérgamo. Nada tem a ver. Aliás, lá era também uma concorrência muito grande com Alexandria, no Egito, onde estava a desenvoltura do pergaminho e também do papiro. Mas ela, por necessidade para a biblioteca, eles produziam também os pergaminhos, porque era muito grande. Eles tinham muitos rolos. Um chega a dizer 200 mil rolos, cada um fala uma quantidade. Mas alguns até rivalizavam e diziam, não, a nossa biblioteca é melhor do que a de Alexandria. E assim por diante. Ela ficou muito famosa. Agora, o que é mais importante nisso tudo é que nos dias dos apóstolos, quando essa carta aqui foi escrita, nessa época ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. E veja o que lhe diz assim o Senhor a Pérgamo. Ele diz assim, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, a insistência do Senhor afirmar que ali era o lugar onde estava o trono de Satanás. Ele diz assim, variantemente, duas vezes, né? Onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Então não era somente o trono, era também a residência. Razão pela qual muitos hoje chegam a afirmar, muito exegeta, de que dali vai sair o anticristo, ali é o trono de Satanás. Veja, isso aqui eu não estou assinando embaixo, estou apenas citando o que alguns exegetas dizem hoje, tá bom? Tem bastante sentido, mas não vamos entrar nesse caso agora, porque é escatologia bíblica que levaria muito tempo para nós chegarmos a uma conclusão e um estudo mais aprofundado. Teríamos que mexer com vários profetas, dos profetas menores, que é onde tem mais espaços colocados para isso, tá bom? Embora sendo profetas menores. Muito bem, vamos lá. Veja que ali estava o templo de Zeus. Por isso, alguns acham que ali esse era o tal do trono de Satanás. Zeus era conhecido como o deus dos deuses da mitologia grega. Era o Deus acima de todos. Ele era o Deus dos céus e dos trovões. Então, ali estava um dos maiores templos de Zeus. Por isso ela ficou muito famosa naqueles dias. Para tanto a mitologia grega, ela reforçava, como também para a cultura. Ali se foi construída uma quantidade de ginásios, que nós chamamos hoje, que na época era teatro, anfiteatros. Ali tinha os maiores templos. Tantos templos que você não queira saber. Ali desenvolveu-se a grande medicina através de Esculápio. Ali teve o principal dos médicos, que depois de Hipócrates foi ele. Porque ali havia uma faculdade só de medicina, aonde desenvolveu a medicina, por causa do templo de Esculápio. Eram muitos templos, eram muitos deuses. Ali era uma pandemia de deuses, vamos dizer assim, tá? Para você entender melhor. Para todo tipo. Era pior do que quando Paulo chegou em Éfeso, que encontrou tudo aquilo lá. E mais para frente também, quando ele chegava em cada região da Grécia, só encontrava altares a deuses, até Deus estranho, até Deus desconhecido. Assim também era ali. O templo de Esculápio era tão importante que as pessoas iam lá, numa pequena fonte, tomavam um banho, que estava ali no templo, se banhavam e iam para casa. Chegando em casa, eles iam dormir, o Deus vinha até eles em sonho e ensinava que tipo de remédio teria que usar para sarar daquela enfermidade. Então ali era o palácio da cura. Agora imagina, esse Deus era representado também como uma serpente, viu? Até hoje é o símbolo da medicina no mundo inteiro, é o Deus Esculápio. Aquelas duas serpentes que você vê no símbolo da medicina é o Deus Esculápio. Então ele vinha em sonho e ensinava as pessoas os remédios que deveriam usar. Veja quem era o pai da medicina deles lá. E até hoje você sabe disso. Não estou com isso falando contra a medicina, por favor. Medicina hoje é uma ciência. É bom você ouvi-la, tá bom? É bom ouvi-la. Um certo pastor que hoje já dorme, né? Já foi para a eternidade. Ele costumava dizer aqui na nossa cidade que mais vale um bom comprimido do que uma oração sem fé.
Mais vale um bom comprimido do que uma oração sem fé. Ele tinha toda a razão. Agora, eu não estou dizendo com isso também que você perca a sua fé e vá para os comprimidos. Por favor, cuidado que um rei, no Velho Testamento, viu? Ele morreu porque deixou de buscar o Senhor, antes buscou aos médicos, tá bom? Muito bem, vamos deixar o restante de lado, senão nós vamos nos perder no mais importante que nós temos hoje, que é de suma necessidade. Vamos então. Lá havia esse templo do deus Esculápio, que é o deus da medicina, o deus da cura, é quem cuidava das enfermidades do povo, e o povo ia ali para ser curado. Então imagina que situação que era, a idolatria, como a coisa era triste naquele lugar. Ele diz ainda, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que quer dizer isso? Vamos lá, ele está falando aqui da doutrina, duas doutrinas importantes. Mas, antes de adentrarmos a isso, pense no seguinte, esta cidade, que era tão proeminente nessa área, ela era também a guardiã, não só da área de medicina, como também das curas e também dos papiros e também dos pergaminhos, além de ela simbolizar a cidade em si, a carta, a igreja que recebia o favor imperial. Se nós mesclarmos tudo isso, juntarmos numa coisa só, como se fôssemos fazer um bolo, você vai entender já o que quer dizer isso. Favor imperial é que quando chegou o ano, que ela vai a partir do ano 316 até o ano 500. Nesse tempo foi feito o favor imperial. O que quer dizer isso? Foi abolido a perseguição aos cristãos. O Império Romano passou a adotar a religião cristã. O cristianismo agora era a religião do Império Romano. Então, para agradar o imperador, teria que ser cristão. E agora não tem mais perseguição. Acabou-se a perseguição. Então alguns chegam a dizer que foi nessa época que a igreja casou com o Estado. E desde aí acabou a perseguição, mas em compensação também acabou a unção, acabou o contato com Deus. Ninguém tinha mais por que clamar a Deus, porque o próprio imperador socorria todo mundo, fazia-se tudo. Para você ter uma ideia, Constantino, ele pagava 20 moedas de ouro e dava as vestes brancas para quem fosse descer as águas batismais. Imagina, quem não queria ser cristão nessa época? Ganhar 20 moedas de ouro e depois ainda vestes brancas, dada pelo imperador. Pense você na sua casa aí. Você quer ser cristão? Sim. Então o presidente da República está mandando para você 20 milhões e mais algumas vestes brancas vindo direto lá da presidência da República para você descer as águas. O sujeito virava cristão na mesma hora. Então assim era tudo muito fácil. Não precisava se arrepender, como disse Jesus, que era a mensagem, e ainda é a mensagem do Evangelho, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Senhor. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Enfim, a primeira mensagem é arrependimento. E isso já não existia mais. Agora se aceitava o cristianismo e se virava um cristão. Tudo muito fácil, sem perseguição. Porque o próprio Constantino mandou destruir todos os templos pagãos que tinha naquele lugar. E agora, quem queria adorar outros deuses? Ter um templo pagão para ser destruído, passar vergonha, etc. Ele agora queria ser cristão. Todos viraram cristão. Foi tudo muito fácil, tudo muito bom. Porém, agora vem os graves problemas. A Bíblia diz que todos que quiserem viver piamente com o Senhor Jesus, Paulo escreve isso a Timóteo, sofrerão perseguições. Se as perseguições acabaram, então significa que eu não estou servindo fielmente o Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada. Então, para você, crente, escute, se ninguém está te perseguindo, se está tudo bem, todos falam bem de você, Jesus te antecipou. Ele disse, ai de vós, quando todos os homens disserem bem de vós, porque assim falaram também dos falsos profetas que vieram antes de vós. É assim que ele ensina. Então, quando todos estiverem dizendo bem, todo crente hoje quer ser chamado de benfeitor, quer ser chamado de bam, não é? Quer ser bem taxado, quer ser colocado no altar, no andor, e aí onde está o rei.
Aí onde está o problema. É onde o reino contrário toma posse. E aí acabou a perseguição, acabou também o contato com Deus. E isso estava acontecendo. Mas de que forma aconteceu? Veja que ele fala: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu também aborreço. Olha, doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Aí ele diz o seguinte: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Veja bem, ele primeiro se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios. Como se dissesse: não tenham medo das perseguições, não é? Que nós citamos na carta anterior, das espadas dos perseguidores, porque eu tenho uma espada maior. Eu tenho uma de 2 fios. Sabe o que quer dizer isso? No contexto nosso aqui, é que a espada de 2 fios do Senhor, ele corta tanto para um lado como para o outro, tanto para a direita como para a esquerda. Em suma, para você entender melhor que nós estamos mesclando com as doutrinas, ele ataca com a espada dele, tanto o que expõe como os que ouve e as guarda consigo e as pratica e as preferem. Então a espada dele corta dos 2 lados, não tem jeito, tanto um como o outro, né? Veja que ele encerra dizendo: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que prostituem, né? Os homicídios, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não precisa só ele amar e praticar, mas ele ouvir e aceitar já é o suficiente para ele também ter a sua parte. Muito bem, ele diz ainda outra coisa importante: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Isso significa fome, tá? Que será saciado. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Sabe o que quer dizer isso? Então lá vai, você já vai entender. Essa pedra branca na Grécia era muito usada pelos juízes. Quando alguém ia ao tribunal, a juízo, e ele era absolvido, o juiz apresentava a ele uma pedrinha branca, que significava absolvido, inocente, inocentado. Ele estava livre e tranquilo. O juiz dava isso a ele. Essa pedrinha branca, Jesus oferece para nós hoje. O que quer dizer isso então? Ele oferecia, o juiz dava para o inocente, que todos o acusaram. Bom é quando você está sendo acusado, porque nessas horas é que o Senhor vai julgar a tua causa. E aí onde ele vai chegar com a pedrinha branca. E é ele que é inocenta, ele é o juiz que julgará os vivos e os mortos. Não se preocupa com o que dizem, com o que falam. Lembra da carta anterior? Ele disse: eu sei até a blasfêmia daqueles que se dizem judeu e não são, mas mentem. Ele sabia até isso que falava contra. Aqui a mesma coisa. Ele sabe as tuas perseguições. Ele sabe que você habita onde está o trono de Satanás. O Senhor é conhecedor do lugar. O que quer dizer isso? Esse povo cristão, essa igreja, estava onde estava o templo de Zeus, onde estavam as piores abominações. Queridos, eu sei o que é. Eu fiquei bastante tempo ali, no Vale do Paraíba, e eu sei o que é o povo passar ali pela Aparecida do Norte, que é a cidade, onde temos igrejas ali também, e ver os adoradores, ver os romeiros. Não é brincadeira, idolatria sem fim. Mas o verdadeiro crente fiel, ele não volta atrás, ele não se submete, ele não vai negar o nome do Senhor. Através das idolatrias, através das feitiçarias, nada disso vai atingi-lo. Então, não importa onde você mora, aonde você vive, o que tem de idolatria, mas aí você diz: pastor, mas a idolatria é apenas a estátua de escultura, acender vela, etc. Não. Você está enganado. Existe uma idolatria desenfreada nesses últimos dias, onde se idolatra posição social. Deus vai te honrar, Deus vai te servir, só falta falar isso. Não sei que Deus é esse que estão servindo hoje, que é um Deus que serve ao homem, não é o homem que serve a ele. É ele que serve ao homem. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te... E só falta dizer: Deus vai te louvar, Deus vai te adorar, só falta falar isso. Então isso aqui é uma idolatria. E não só essa, tem outras mais também. Tem uma quantidade que eu ficaria aqui até amanhecer só falando para você. Quantas e quantas são pregadas hoje. E isso aqui é o quê? Doutrina de Balaão. Isso aqui é doutrina dos nicolaítas, tá bom? Vamos lá. Então, o que é isso? Pérgamos
ela vem, como eu já disse, cidade forte, purgos, né, seria a palavra correta, que quer dizer torre ou castelo. Ela era muito importante naqueles dias, exatamente por causa desse cenário que acabamos de colocar para você. Por ser o fim da era das perseguições, começando o favor imperial, então agora começava o grande problema, porque em 325, veja, 316 começa a era, não é, dos favor imperial. 325, Constantino faz ali o seu concílio, entendeu? Deixa eu ver se eu trago para a linguagem de hoje para você. Fez uma convenção, uma reunião de obreiros mundialmente conhecida, uma convenção mundial, tá bom? Nessa convenção, Constantino presidiu. E veja que Constantino nem sequer era cristão verdadeiro. Ele impôs como imperador, mas nem batizado ele era. Veja só. Então você percebe que o engano já começa por aí, tá? Muito cuidado com aquilo. Nesse concílio de Nicéia, ele presidiu sem ser um verdadeiro cristão. Ele se batiza já próximo à morte. Dizem alguns que chegou a batizar, outros dizem que ele nunca se batizou. Então cada um fala uma coisa, mas pagava para quem quisesse se batizar. Ele quase dizia, não sou a favor de umas palavras que tu dizes, mas defenderia até o fim o direito de dizê-la, né? Aquela história que você já conhece, aquela filosofia. Muito bem, ele era semelhante. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, ele ensinava você a fazer. Essas doutrinas, nós temos elas hoje também. E veja que é o que o Senhor diz, eu tenho contra ti, que tu tens lá a doutrina de Balaão e a doutrina de quem? Dos Nicolaítas, que são os grandes perigos. E a revelação singular que ele traz é a espada de dois fios. Como se dissesse, não tenha medo, rompa com esse presídio que você entrou em submeter-se a essas doutrinas erradas. Rompa com isso, porque a espada mais forte é a que eu tenho. Não tenha medo das espadas que eles têm. Jesus foi bem claro quando ele usa o Evangelho de São Lucas e diz, não temeis aqueles que matam os homens e depois não tem mais o que fazer. Antes eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem o poder de lançar no inferno o corpo e a alma. A esse eu vos digo, temei. Então, é esse que nós devemos temer. Não se preocupe com as espadas dos inimigos, mas cuidado com a espada que sai da boca dele, que diz, eu batalharei com a espada da minha boca. E você, depois que você lê isso, você vai lá na frente, no mesmo livro de Apocalipse, encontra o Senhor dizendo que ele vai descer num cavalo branco, com uma espada aguda de dois fios, e com ela vai ferir todas as nações. Entenderam? Ele não brinca em serviço. Quando ele fala que vai fazer, ele faz mesmo. E já está próximo essa vinda dele. Amém? Vamos lá. A vinda primeiro buscar a igreja, depois é que ele volta com a batalha, tá bom? Vamos lá. Cristo é aquele que tem a espada, não é? A espada de dois fios, que pode fazer o trabalho, e também ele, além disso, ele tem essa mensagem para a igreja, a mensagem de Cristo. Eu sei as tuas obras, ele conhece o teu interior, sabe aonde você habita, ele coloca você no lugar onde ele quer, tá? Aí ele diz, eu tenho poucas coisas contra ele. Diz, olha, mesmo nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita, e tu mesmo assim não negaste o meu nome. Eu conheço isso aí em você, conheço a tua qualidade. Agora escute bem, meu querido. Ele diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Aí ele diz, a doutrina de Balaão e a dos Nicolaítas, que ele aborrece. Ele disse assim, se não ouvirei a ti, batalharei com a espada da minha boca. O que significa isso? Significa que não adianta você habitar aonde estão falsos ensinos, que é o que mais nós vemos hoje, para todos os lados, habitar no meio de tantas denominações cheias de falsos ensinos, coisa parecida, habitar onde tem tantos templos de deuses como tinha ali, tá bom? E você não se corromper com eles, você manter-se fiel ao Senhor, porém, você dá ouvido às falsas doutrinas e misturar-se com elas. Pastor, deixa eu ver se eu explico melhor. Pastor, eu não acendo velas para ninguém. Pastor, eu não adoro imagens. Pastor, eu não bebo, eu não fumo,
Eu não jogo, não danço, não xingo, não bato, não mato, não roubo, enfim, não adultero, não faço nada disso. Eu só tenho um pequeno problema, pastor. Eu tenho a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. O que o Senhor diz aqui? Eu virei e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Quer dizer, se torna teu inimigo, meu querido. Nesse caso, não adiantou nada não se misturar, mas guardar certas doutrinas contigo. Elas vão te tornar inimigo do Senhor. Jesus foi bem claro, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo o quê? Quem não é por ele, não obedece totalmente os ditames dele, o que acontece é contra ele. E quem não ajunta junto com ele, está espalhando. Então não adianta eu carregar uma doutrina de nicolaíta ou também de Balaão e dizer que eu estou ganhando almas para Jesus. Porque eu estou espalhando. Eu não estou ganhando para ele. Eu estou prejudicando. Eu estou espalhando o que era para ser ganho. Eu estou prejudicando mais a obra. E às vezes, está tudo bem aos olhos das pessoas. Então, o que ele está dizendo? Cuidado para com essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Não vai ser todas. Mas eu gostaria de adiantar um pouquinho para você. Além da imoralidade dos nicolaítas, temos a de Balaão. Qual era a de Balaão? Balaão ele tinha um pequeno problema. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Mas tudo por que isso, pastor? É tão grotesco? Sim, porque em troca disso alguém ofereceu para ele bastante dinheiro, tesouros, bens. Balaque mandou que seus príncipes levassem até ele. E ele, quando viu aquela quantidade, tremeu, como se diz na base, e aí disse, é melhor amaldiçoar o povo, porque eu não posso rejeitar tudo isso. Assim como também, naqueles dias, Geazi não pôde rejeitar as pratas que foi trazida por Naamã. Então entenda, ele se balançou por causa daqueles bens. Ele queria aqueles bens. A ponto de, se tivesse necessidade, se fosse possível, se conseguisse uma oportunidade, amaldiçoaria o povo. Então essa doutrina era o ensinamento que estava dentro dele. Querido, que nós devemos ter cuidado hoje é com doutrinas. Doutrina é um ensinamento. Doutrina é algo que você douta, prepara a pessoa naquilo. E esse é o grande perigo. Jesus disse bem claro, eu gosto quando Jesus fala assim, se alguém quiser me conhecer, conheça pela minha doutrina. Não precisava perguntar se ele era filho de Deus. Bastava perguntar pela doutrina dele, bastava ver o ensinamento dele, bastava ouvir, bastava seguir os passos dele. Era o suficiente. Então analise bem o que é doutrina. E veja que Balaão fazia tudo aquilo interessado nos tesouros, a ponto possível amaldiçoar o povo. O que acontece? Deus não permitiu, trocou as palavras na boca dele. Mas quando chegou lá na frente, ele viu que ia perder mesmo. O que ele fez? Ele ensinou que o povo de Moabe preparasse aquelas moabitas e levasse até os soldados de Israel, para que eles tivessem um contato físico com elas. E eles passaram a ter. Então isso misturaria. E isso aí geraria a ira de Deus sobre Israel. Então o que ele queria com isso? A queda do povo israelita. Para que Balaque crescesse e ele recebesse os tesouros. Então veja, quanta gente hoje, usando doutrinas malignas, como a carta aos Hebreus diz, doutrinas diversas. A Bíblia nos fala de doutrina de homens, a Bíblia nos fala de doutrina de demônio, a Bíblia nos fala de doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, enfim. É bom termos muito cuidado com isso. Veja a doutrina daquela pessoa, veja a doutrina de alguém, veja o que ele está ensinando, veja o que ele está te mandando fazer. Quando ele viu que não podia amaldiçoar o povo, ele disse, então eu vou ensinar a pôr tropeço, que é o que diz aqui no livro de Apocalipse. A palavra está escrita como escandalon. No grego, escandalon quer dizer escândalo. E também tropeço. E o próprio Jesus disse que ele ensinava por tropeço. Deixa eu ver se eu troco em miúdo isso para você. Quando uma pessoa não está com o coração reto com Deus, ele nunca vai te ensinar o que é correto de Deus.
Ele nunca vai ensinar. Isso nós podemos ver desde Constantino. Isso nós podemos ver com qualquer pessoa. As trevas não podem produzir luz, assim como a luz não pode produzir trevas. Queridos, se a doutrina está errada, a pessoa também está errada. Se a pessoa, Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Então veja, se a doutrina é maligna, ela tem uma intenção, perder aquela pessoa. Toda pessoa desviada, ela perde o contato com o Espírito de Deus, ela perde a mente de Cristo. Então tome cuidado, porque ela nunca vai trazer até você o ensinamento do céu, o ensinamento cristão, visto que ela perdeu a mente de Cristo. Ela vai ensinar o quê? É o que Jesus disse. Para trás de mim, Satanás. Pedro querendo ensinar Jesus que devia fazer. Para trás de mim, Satanás. Tu não entende das coisas de Deus, somente das do homem. Então, quando se perde a mente de Cristo, nunca terá uma doutrina do céu, um ensinamento do céu. O que eu estou lhe dizendo aqui, eu não estou lhe falando de usos e costumes, vestes, sei lá o quê, cabelo não sei o quê. Eu não estou falando de veste, de cabelo, isso não é doutrina, isso aqui são usos e costumes. Eu estou falando de doutrina. Eu estou falando de doutrina. Eu vou lhe explicar assim, sabe por quê? Porque certa feita uma pessoa chegou até a mim e disse assim, pastor, eu fiquei desesperado quando o meu pastor disse que eu precisava mentir para alguém no trabalho para evitar um problema maior para mim e para outra pessoa que estava lá. O pastor dele mandou, ele disse, eu não vou ficar nem na igreja mais. Se o meu pastor está me ensinando a mentir, quem está nele? Então, veja bem, essa pessoa falando desse caso. A doutrina é encoberta. Pedro disse que elas viriam encoberta. Esse ensinamento, eles vêm encoberto. Balaão não chegou e disse, gente, corre lá para aquelas Moabitas, corram lá para os israelitas. Ele não disse isso, ele foi devagarinho, foi colocando até lá. Porque quando Satanás caiu, a primeira coisa que ele fez foi derrubar a terça parte dos anjos. Os demônios, por sua vez, havendo caído, eles lutam hoje 24 horas para derrubar eu e você. Sabe por quê? Porque eles não têm mais a mente de Cristo. Eles não têm mais a presença de Deus. Eles têm uma presença do mal. E a presença do mal é maligna. Ela quer matar, roubar e destruir. Então, se alguém não tem a presença de Deus, vai me trazer uma doutrina maligna para tentar me matar, roubar e me destruir. E era o que acontecia aqui. E então, o que o Senhor diz? Eu virei e batalharei com a espada da minha boca. O que fez Balaão? Ele fez com que Israel pecasse para que Deus castigasse Israel. Então, uma doutrina maligna hoje faz você pecar, que é para você se tornar inimigo de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Se você não se arrumar, anjo da igreja, e tirar essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas, eu virei, batalharei contra eles. Os que estavam na igreja dele. Os que estavam ali com ele, que tinham recebido essa doutrina. Veja que Deus fala bem claro para ele, eu tenho contra ti umas poucas coisas que tu tens lá. Ele tinha, ele ajudava, ele incentivava, e agora vem o grave problema. O Senhor disse, eu vou batalhar com a espada da minha boca. Quer dizer, tornou-se inimigo daqueles que ali estavam. E assim Deus fez também com Israel. Deus mandou praga em Israel de certa forma, que foi preciso Finéias se levantar, viu? Que era um dos filhos descendente direto de Arão. Então, se levantou e atravessou uma moabita, junto com o israelita, com uma lança. E diz a Bíblia que atravessou os dois pela barriga. E aí, diz a Bíblia que a ira de Deus se aplacou naquele momento, porque ele fez justiça. Olha a justiça qual era? Matar os dois. Então, não adiantava somente guardar o nome. Israel também guardava o nome do Senhor. Israel estava indo na direção do que Deus tinha dado. Estava tudo bem, mas deram ouvido à doutrina de Balaão, que é escândalo e tropeço. Às vezes o ensinamento leva tropeço para você, tropeçar no caminho do Senhor, tropeçar onde você serve a Deus, tropeçar na sua caminhada para o céu, tropeçar na sua corrida para chegar lá, como disse Paulo, corrias bem. Ô Gálatas, quem vos ensinou isso, ô Gálatas? Ainda chama de insensato e louco, porque deixaram então uma pequena doutrina neles. E sabe qual era?
a dos judaizantes, que mandavam o povo se circuncidar, fazer isso e aquilo, senão não entrava no céu. Enfim, criaram uma série de coisas para ele. Paulo disse, olha, quem ensinou isso para vocês, tomara que sejam cortados também. Então, da mesma forma, e olha o que Paulo dizia, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, que não seja este, seja anátema, maldito. Queridos, cuidado, cuidado. Não adianta somente segurarmos o nome do Senhor. Não adianta somente segurarmos a fé, como ele diz aqui, tu não negaste a fé, mas seguir ou ajuntar-se com uma doutrina de Balaão ou doutrina dos nicolaítas, porque não vai dar em nada, vai se tornar inimigo do Senhor, vai se tornar contrário ao Senhor. E essa era a preocupação do Senhor com aquela igreja. Ele aborrece essa tal doutrina herética. O cristão precisa saber e conhecer quais as heresias de Balaão. Procure você um histórico rápido lá até mesmo na internet. Analisa sobre a doutrina de Balaão, do nicolaíta, como é que tudo começou e foca, que é para você ter uma noção. O perigo hoje não é, o diabo não vai chegar para você e falar assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma colocação. Mata o teu irmão, faz tal coisa. Dificilmente. Quando ele vai falar isso, ele já tomou posse da tua mente. Ele vai trazer uma falsa doutrina. Ele vai te trazer um falso ensinamento. Ele vai te tornar um ídolo. Ele vai te levar para a idolatria, que era o caso de Balaão. Tudo o que ele fazia era focado nos bens que ele ia ganhar. Então aqueles bens eram mais importantes do que a vontade de Deus, que era que o povo fosse abençoado. Lembra? Vamos lá em Gênesis, lembra? Capítulo 3, verso 15, onde está a primeira profecia messiânica. Ele diz que ele colocaria separação entre a mulher e a serpente. Ele colocaria inimizade. Querido, quando você vê uma pessoa cair em pecado, ele se torna tão inimigo que você não queira saber. Você precisa amá-lo, cuidar dele. Mas ele fica com ódio até de você. Ele passa a odiar a igreja, odeia irmãos, odeia todo mundo. Ele não demonstra, mas ele cria. Porque isso é o que está dentro dele agora. Se retira o Espírito de Deus. Então vem 7 piores do que aquele, disse Jesus. Vem um trazendo mais 7. Fica 8 agora. Então imagina. Tal pessoa não tem mais aquele amor, não tem mais benignidade, bondade, mansidão. Acabou o fruto do Espírito, acaba tudo isso. E ele passa a odiar as pessoas. Passa a odiar aqueles que são realmente servos de Deus. O ódio dele agora não é mais para aqueles que são demônios ou coisa parecida. Odiar servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus, ele não odeia inimigo, ele ama seus inimigos, ele ora pelos seus inimigos. Um verdadeiro servo de Deus, ele não odeia aqueles que se dizem ser seus inimigos, pelo contrário, ora por eles. Um verdadeiro servo de Deus, ele não odeia ninguém, meu querido, não consegue, não entra ódio no coração dele, não tem como. Porque existe um reino tão grande, tão tremendo dentro dele, chamado Reino dos Céus. Ali dentro dele está instalado aquele que diz, nós viremos, na Baixeba Daramai, nós viremos para ele e faremos nele a morada. É isso. Você deve ter cantado muitas vezes um hino que se usava nas igrejas. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta noite e dia, não é isso? Lá todo dia, eu falo noite e dia. Sabe por quê? Porque ali se instala a presença de Deus. E onde está a presença do Senhor, ali a abundância de alegria. Não tem mais como você ter um coração que odeia. Um coração triste, um coração amargurado, um coração cheio de ódio. Isso aqui desaparece. Aí você canta os corinhos antigos. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória, aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Isso aqui é o que passa a viver dentro de você. Por causa da festa maravilhosa que Jesus faz dentro de você. Primeiro, pela alegria da salvação. Segundo, se você está feliz, se você está alegre, você tem paz com todos que estão em sua volta. Você ama todos que estão em sua volta. Você quer dividir do tesouro que você tem com os que estão na sua volta. Balaão não tinha tesouro. Ele queria um tesouro. E o pior, um tesouro sujo.
O Senhor já te deu um tesouro. Você tem uma cidade maravilhosa. Você tem certeza disso. Com esta certeza, você quer socorrer, não quer deixar se perder. Você tem medo de ensinar algo errado para alguém não se perder e perder esse grande tesouro que você tem também e quer dividir com ele. Esse é o segredo da diferença entre a doutrina de Balaão e a doutrina do Senhor. Quem tem a doutrina do Senhor se preocupa em disseminá-la, se preocupa em que ninguém se perca, porque a vontade do Pai é que nenhum desses pequeninos se perca, diz o Senhor. Amém?